a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, Twitch TV também, você pode acompanhar a programação daqui a pouco em podcast. Logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do programa com as principais informações de Campos e da região em destaque a partir de agora. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia vem trazendo para Campos tempo com a probabilidade de chuva de 40%. O tempo é bom, faz sol, mas há hoje a probabilidade de chuva em até 40%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E isso deve acontecer mais um pouco no período da tarde. Então, para você que acompanha aí, esses dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. A máxima para hoje é de 32, a mínima de 21, faz 23 graus agora no centro de Campos. E ontem começou assim também, agora o tempo já fica um pouco meio que parcialmente nublado, né? Mas vai revezando durante todo o dia com o sol. Então, máxima para hoje 32, mínima de 21. Somente Rodrigo Gonçalves conseguiu trazer aqui na Folha FM o Márcio Morales, secretário de Fazenda do município de Campos, que nos prestigia hoje com sua presença. Claro que os outros que estiveram aqui também, o Carlos, por exemplo, é uma figura extraordinária, não é à toa que está lá com o senhor, e profundo conhecedor, né, também. Passamos um momento difícil que foi aquela mudança da cobrança do IPTU, aquela atualização feita desde o final do governo Rosinha e que era para ser implantada no próximo governo, que foi o do Rafael, né? Acabou não sendo, o Vladimir então teve que implantar. Nós vamos falar sobre tudo isso. E o pessoal fala, gente, o drone passou aqui em casa. Não teve drone, não teve, aquilo é só imagens de satélite, recursos que são possíveis utilizar. A gente já fez aqui várias transmissões, por exemplo, na antiga Continental, alugando o canal de satélite. O que é acesso hoje é caro, mas você pode fazer, não há problema algum. As imagens também, né? E aí a gente vai falar hoje, então, com o homem que manda na mala preta aí do município, o Márcio Morales, secretário de Fazenda, uma forma só carinhosa de falar, porque essa pasta aí ela é muito complicada, tanto para administrar quanto para, evidentemente, que ter soluções e avanços no que diz respeito aos impostos do município. Então, o Márcio Morales já está conosco, o Rodrigo Gonçalves também. Vou só trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente então já começa aí esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você.
Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna especializada em vacinação. No portal folha1.com.br você confere agora. Nova mesa diretora toma posse na Câmara de Campos com discursos de pacificação. O vereador Marquinho Bacelar já encontra o Legislativo Municipal com uma composição diferente, sem o Fábio Ribeiro e com o Fred Rangel. O Fábio que saiu para a Secretaria de Obras do município de Campos. E Mauro Silva também foi nomeado agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Campos. Outra mudança aí, né, a gente já anunciou, o Fred Rangel que volta à Câmara. Os bastidores dessa cobertura também feita pelo incansável Rodrigo Gonçalves, que esteve lá no Palácio Guanabara, agora esteve aqui no Palácio Nilo Peçanha, onde é a nossa Câmara Municipal, e nós vamos comentar sobre isso. Castro empossa seu novo secretariado com nomes da região. Já falamos ontem, velório de Pelé acontece na Vila Belmiro e o sepultamento está previsto para hoje às 10 horas da manhã. Nível do Rio Paraíba do Sul em Campos sobe e atinge o Cais da Lapa. Isso são aquelas comportas que são abertas lá, né? Deve ser, né? Porque não tem chuva aqui para isso. Mas desse jeito para subir 1,78 m, Rodrigo? Bom, tomara que, né, seja só que pare por aí, né? Primeiro homicídio do ano de 2023 é registrado em Guarulhos. Josélio Francisco Gomes, de 50 anos, foi morto a tiros dentro de uma casa no Parque Guarulhos. Colisão seguida de capotamento deixa idoso ferido no centro. Eu até mandava as imagens para o Rodrigo falou, já estou na cobertura aí, Nogueira, você chegou tarde. Eu falei, não, foi a hora que eu passei aqui, porque as imagens de fato são... Você nunca chega tarde, Nogueira. Opa, obrigado. Não, que as imagens são muito feias, né? Assim, sim. O carro capotado no centro, aí você está apurando ali com aquela fonte de curiosos, parece que a caminhonete estava correndo muito. É só uma ideia que eu tentei passar para o IMTT, é de tentar sinalizar de forma mais mais severa aquela esquina ali, de forma mais contundente, talvez até um semáforo só sinalizador de alerta, só no amarelo, piscando para quem vem da Oliveira Botelho, porque primeiro você tem que olhar para os dois lados que a ciclovia ali permite. Eu não concordei com isso, mas a ciclovia ali permite mão e contramão, o que não entendi, porque as mesmas leis para o sentido da via para os carros também para as bicicletas. O semáforo fechou, a bicicleta também tem que... A bicicleta é um veículo, só que com motor de força humana. Então, eu não entendi bem aquilo ali, mas vamos tentar ver se a gente consegue solucionar alguns tachões também pela Oliveira Botelho, porque a preferência é da Marechal Floriano. Mas, graças a Deus, só bens foram perdidos ali, prejuízo, e os ferimentos foram leves. Jovem tenta fugir de criminosos, mas é morto a tiros em São João da Barra. Novas regras do Pix passam a valer a partir de segunda-feira, e os detalhes lá no portal folha1.com.br. São 7 horas e 20 minutos. Você quer deixar os comentários para o final e a gente traz aqui o bom dia? Ontem recebemos um Morales, hoje outro Morales. Mas a pergunta é inevitável, porque eu não sei, né? Vocês são parentes? Meu querido Márcio Morales, primeiro bom dia ao senhor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa Folha no Ar, o secretário municipal de Fazenda de Campos. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Agradecer aqui pelo convite de estar aqui hoje na Folha FM 98 e dizer que o Carlos é meu irmão mais velho.
Agora pronto, perdi o amigo. Ah, Deus do céu. Que bacana, legal. E o Morales tem feito um trabalho muito bom no CCZ, mas ele foi também de outras pastas em outros governos. A gente falava isso ontem, vocês têm essa habilidade aí para gestão pública, o que é completamente diferente de gestão privada, né? Cláudio, assim, o Carlos, ele teve na administração há alguns anos atrás, à frente da Secretaria de Administração, por um período, acho que de um ano, mais ou menos, um ano e pouco. E eu tô assim, eu sou 48 anos fazendário, né? Me aposentei em 2015 como subsecretário-geral de Fazenda, mas continuei, a Rosinha me convidou e eu continuei até o final de 16. De 17 a 20 eu fiquei um ano com a Prefeitura de São Fidélis e São João da Barra, mas completei os 4 anos em São João da Barra, né? Junto com a Carla Machado lá e toda a equipe da Fazenda lá. Então fui lá aprender um pouco lá de Fazenda lá e ficamos 4 anos lá, que foi um prazer muito grande de estar lá com os amigos de São João da Barra. E com a volta da chegada do prefeito Vladimir, né? Fui convidado a estar na Secretaria de Fazenda novamente como subsecretário-geral de Fazenda desde o primeiro dia. Estava com o pé quebrado, mas vim com muleta, com cadeira de roda e estamos ajudando o governo enquanto é possível, enquanto ele precisa da gente. Ele deve ter falado com você, Morales, você não joga bola, então pode vir com o pé quebrado. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo e a gente começa essa pauta. Tem muita coisa para a gente falar, mas você é da época lá do Ariovaldo, ou eles são mais antigos também que você? Você também... Eu sou mais antigo um pouquinho do que Ariovaldo. Ariovaldo? Eu estou desde 75 na prefeitura, né? Entrei em meados de 75. A partir de 76 eu me fixei direto na prefeitura e daí nunca mais saí da prefeitura, né? Sempre como fazendário, porque Sim. A gente costuma dizer que uma vez fazendário, você se torna a família fazendária para toda a vida. Então é uma característica da Secretaria de Fazenda dentro da administração municipal. Toninho Viana também. Toninho Viana. E tantos outros, a Samira, o Jonas, a Ariovaldo e muitos outros que Sim. hoje já estão, na maioria, à exceção da Samira. Nós temos 4 fiscais hoje atuantes ainda, porque o grupo foi de um certo modo, o tempo passando e foram se aposentando. E hoje nós temos 4 e devemos ter um concurso agora para o próximo ano. E 4 é pouco. Para repor essa falta de fiscais, aonde assim, isso nos faz realmente muita falta para o município, que é você ter uma fiscalização maior e mais atenta, né? Bom, então deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo e a gente começa essa pauta de hoje aí. É um tema. 4 fiscais para esse município inteiro é muito pouco. Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo aí à nossa bancada mais uma vez, amigo. Bom dia, Cláudio, bom dia. O Morales está aqui com a gente, é um prazer recebê-lo. Bom dia, o Beto, que também está aqui na técnica, que voltou, né? Deixou a gente ontem, não veio para cá ontem. Vai dizer para você de casa que é sempre um prazer receber você aqui todas as manhãs. A gente sempre trazendo muita informação. O Cláudio já adiantou algumas notícias, algumas informações que a gente vai falar durante o programa. Vamos comentar aí um pouquinho sobre o cenário político aqui de Campos, sobre a posse da nova mesa diretora da Câmara ontem, né? Mas quero agradecer desde já a você que acompanha a gente não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. Meu abraço ao meu pessoal de São João da Barra, né? A você de São Fidélis, São Francisco da Bapuana, todas as cidades aqui da região, e também para você que acompanha a gente nas redes sociais, né? Não só aqui pela região, mas também em outros estados e pelos 4 cantos do planeta, né, Cláudio? E agora onde quiser, né? Por onde? Aí. Com toda essa tecnologia. Ô, Rodrigo, posso fazer essa abertura com o Morales? Claro, deve. Morales, o Rodrigo pautou aqui uma série de informações sobre o IPTU para 2023, mas eu gostaria de deixar esse IPTU para 2023, até para o Rodrigo perguntar e mais para diante um pouco. Vamos voltar lá um pouquinho naquela polêmica como é que era o nome desse IPTU que foi
atualização? Esse IPTU complementar. Ele aconteceu a partir do georreferencial, só para te dar uma informação. Sim. Aí maior, né? Você pediu para chegar para frente um pouquinho, perto do microfone. O georreferencial foi o início disso tudo, no final de 2013, quando houve um contrato com uma firma. E aqui desmistificar também, seria bom a gente desmistificar uma conversa que vem de longa data e sempre em todas as entrevistas são perguntadas, e até mesmo na Câmara, porque existe um posicionamento de que nós passamos um drone em 2013, e exatamente foi em setembro de 2013. Então, desmistificando que naquela época não houve um drone passando sobre a cidade, e sim um avião que foi autorizado pela FAB, foi autorizado legalmente por todos os órgãos aéreos do país, para que ele pudesse fazer esse sobrevoo no município de Campos, atingindo assim 500 quilômetros de foto. 500 quilômetros de foto, onde ele pega do Farol até Travessão. Então, alguns distritos ficaram de fora, mas o principal, que é Farol até Travessão, ele conseguiu fotografar. E interessante, que muita gente talvez não conheça o trabalho, ele vai em zigue-zague, esse avião, ele vai e volta, e no final você costura essas fotos e ele vira uma grande foto do município. Que legal, ficou então esclarecido. Eu juro que eu tive uma pessoa que trabalhou lá e me informou, pai, as informações que nós temos aqui, já falei quem é, né? Meu filho fez estágio, passou naquele seletivo que teve no governo Rafael. Sim. Já saiu. E ele pegou logo aquele período complicado que todo mundo reclamou. Mas só para ficar claro, e aí havia a informação de que seria imagens de satélite, que são possíveis também. Sim. Mas aí você fez uma coisa melhor. Agora, talvez melhor, né, mais precisa, por que alguns distritos ficaram de fora? Naquele momento, você precisava trabalhar com a mancha urbana, que ela era a maior, o que os distritos, no caso, nos oferece muito menos. Não é que eles deixarão de ser feitos, eles serão feitos em algum momento, um trabalho de varredura deles também, né? É importante lembrar na nossa continuação de que, na verdade, não houve por parte da prefeitura uma procura dos erros, mas sim uma procura do acerto, porque, na verdade, quando a gente cobra um imposto lá da casa do Cláudio, e que tem 150 metros a casa dele, e que o lado do seu vizinho tem uma casa de 200 e paga sobre 50, porque ele nunca anunciou para o município, porque a lei diz que cabe ao proprietário comunicar à prefeitura toda e qualquer modificação na casa dele, seja de acréscimo, seja de reforma, seja de melhorias. Então, a gente chegou à conclusão, e o TCE nos confirmou isso, de que realmente era ilegal você trabalhar com uma forma onde o seu vizinho diz assim, mas eu pago mais do que o meu vizinho aqui, e na verdade o meu vizinho tem mais do que eu. Na verdade, faltou que esse vizinho fosse à prefeitura e informasse. E hoje o TCE ele é um órgão que fiscaliza o município, onde ele nos exige cumprir algumas leis e metas, e deixa bem claro de que assim, nós não temos mais no tempo de hoje uma condição de deixar casas de fora da cobrança do IPTU, que seria o Imposto Predial Territorial residencial ou comercial, né? E muito menos criando injustiças, porque na verdade são injustiças com aquela pessoa que paga corretamente o seu imposto, que diz para o município o que ele realmente tem dentro da área territorial dele ali construído, e ao contrário daquele que não nos diz. E no decorrer da nossa conversa nós vamos poder trazer aqui alguns exemplos de pessoas em que nos trouxeram coisas que existiam há 20 anos, 25 anos, e que, na verdade, para a prefeitura era como se fosse um terreno. Exato. Aliás, a gente pode elencar aqui, e é só mais uma que eu quero fazer, depois o Rodrigo assume aí a pauta, do seguinte: problemas foram muitos.
alguns a gente constatou, algumas pessoas falaram com a gente, eu tenho meus documentos, comprovo de que não é isso, mas alguns ficaram só naquela conversa. Teve gente que chegou lá dizendo que teve o seu apartamento aumentado em obras. Como assim aumentado? No quinto andar, sexto andar, como é que você vai aumentar? Teve gente que não foi lá, mas a prefeitura descobriu que construiu no terreno do próprio público, da prefeitura, do patrimônio público. Ou seja, invadiu e aqui não é coisa pequena não, filho. É coisa grande ali não vou citar nome, não veio o caso aqui, mas aqui essa nova aí, que segue ali depois da Togo de Barros, na Arthur Bernardes, obrigado. Tem coisa grande de esquina ali, terreno da prefeitura, construído. Agora, teve também alguns erros, como, por exemplo, os telheiros das cerâmicas na Baixada. Foi filmado pelo avião, como o senhor disse, em setembro de 2013, e cobrou pelos telheiros. Os telheiros, na verdade, são aquelas carreiras de tijolos recém aprontados ali, que vão para o sol antes de ir para o forno. Aí ele recebe uma telha por cima, não. Então, e aí cobraram como se fosse aquilo obra também. Só para fazer um resumo rápido, como que ficaram essas pendências? Foram parar na justiça, a prefeitura readecou, acertou, pelo menos a maioria, né? Cláudio, é bom lembrar que a Secretaria de Fazenda, desde o momento em que o governo Vladimir assumiu, na verdade, ele tinha um compromisso lá de 2013, em que o trabalho não era pequeno. 2013 foi apenas dado a partida do início desse trabalho do GEL. O avião primeiro ele trabalhou tirando essas fotos, depois costurando e depois você analisando as fotos junto às plantas que o município tem aprovada, de loteamentos, de condomínios fechados e áreas velhas do município que não continham nenhum tipo de planta. Enfim, isso tudo foi cruzado em algum momento. 2014 foi um ano em que esse trabalho ele foi árduo por muitas pessoas trabalhando diariamente nele. 2015 nós editamos no carnê de IPTU de 2015, dizendo para o contribuinte, compareça à Secretaria de Fazenda, que você tem alguma pendência, né? Ele foi estampado na página inicial do carnê de 2015. E 2016 deixamos esse trabalho pronto, onde nós fizemos aí o Regularize e o Legalize, né? O governo Rosinha criou o Legalize e o Regularize no sentido de dar opção ao contribuinte que ele viesse e reconhecesse aquele achado. Tá? Aquelas pessoas que vieram e reconheceram aquele achado, elas não foram, de algum modo, penalizadas com multa e juro, porque ao reconhecerem, imediatamente elas passaram a pagar aquilo que elas realmente tinham. E os que não reconheceram, o TCE mandou que cobrasse o IPTU complementar, onde você pode retornar em até 5 anos atrás, a cobrança. E aí, no governo anterior ao do prefeito Vladimir, não se tomou nenhuma medida quanto a isso. O TCE veio cobrando. E aí, em 21, quando o governo Vladimir entrou, realmente não havia chances de não fazê-lo, porque você estaria caminhando para uma improbidade, né? E assim nós o fizemos. Mas é bom lembrar também que fizemos isso com muita cautela, sempre dizendo ao contribuinte que cabia a ele o direito da impugnação quando ele achava que existia alguma coisa errada. Se ele concluía para ele que na foto existia alguma coisa errada, a medição estava errada, o prédio dele poderia estar num terreno que era do vizinho e não no dele, ou não era aquilo tudo de metragem que a prefeitura achou quando fez a conferência. Enfim, a prefeitura criou a impugnação, onde ele comparecia à Secretaria de Fazenda, montava um processo, impugnava aquilo, um grupo de fiscais e de estagiários iriam ao local da obra, né, e iriam verificar a veracidade dos fatos. Se tivéssemos errados, iríamos corrigir, se tivéssemos certos, aquilo caminharia para frente sempre, né?
E erros, realmente, a gente quer dizer aqui que a Secretaria de Fazenda ela não consegue trabalhar com o erro, porque o erro é uma coisa que ele traz malefícios para todo mundo. É ruim para quem cobra, porque vai tombar lá na frente, é ruim para quem paga também, porque está pagando errado também. E a Secretaria de Fazenda entendeu desde o primeiro momento, lá em 13, que a gente começou a preparar o GEL, de que aquilo ali era um trabalho árduo, era um trabalho de que você dependia de muitas mãos, você dependia realmente de um esforço, além da capacidade da Fazenda, pelo número de inúmeras outras atividades que a Secretaria tem. Então, lembrando sempre que quem teve algum problema e que não corrigiu, apesar de não ter mais o refis hoje para tirar a multa e o juro dele, mas ele continua tendo a oportunidade de ir lá e pedir a correção, caso ela exista, e também ele pode parcelar esse débito do IPTU complementar dele. Tá? Não tem mais o refis, ele não está mais dentro, porque ele é uma lei especial, como lei especial ele terminou o prazo, e aí a gente pode dizer aqui que tivemos naquele período 45 mil achados no município de obras irregulares. Isso é um número muito importante de se falar para um número de 230 imóveis que o município tem. São quase 20% de imóveis aí que tinham algum tipo de situação errada. E deixar claro sempre para o contribuinte, ele é a razão da Secretaria de Fazenda e da Prefeitura existir. Porque eu costumo dizer que a cidade é um grande condomínio. E quem sustenta o condomínio são os condôminos, que somos nós que pagamos os impostos, porque nós também estamos lá também, mas pagamos também. E se a gente quer uma cidade melhor, se a gente quer uma cidade onde ela vem trazer benfeitorias com ruas melhores, com creches, com escolas, a gente tem que pagar o imposto para que ele possa ser também melhor distribuído à população também. Então, importante não é que o contribuinte vá para lá muitas vezes nervoso, preocupado. Ele vai conseguir ser acolhido na Secretaria de Fazenda, ele vai ser ouvido e, por fim, nós vamos dar uma vasculha naquilo que ele apresenta para a gente como erro, para saber se realmente é errado, se está certo. E se tivermos errado, vamos consertar, e se tiver certo, vamos cobrar realmente aquilo que é devido, dando a ele as devidas condições de pagamento. Não sei se consegui ser claro nesse período. Claríssimo. Só completando o que o Moraes está falando, é importante a gente falar, porque as pessoas cobram muito, às vezes, que Campos parou no tempo, né? As pessoas falam, Campos parou no tempo. Aí as pessoas veem exemplos em outras cidades, de já referenciamentos como esse, que ele citou, feitos aqui, e as pessoas, Campos não tem um negócio desse, tem dinheiro, não faz. Aí quando faz e descobre, as pessoas também não querem que seja dessa forma. Então, assim, claro que a gente entende. Claro que a gente entende, de uma certa forma, o questionamento da população, muitas vezes, quando anda pelas ruas, encontra ruas buracadas, quando no seu bairro não tem os devidos serviços, muitas vezes provenientes de bairros que são construídos também de forma ilegal, sem a devida autorização. Né? E aí a gente não tem que culpar quem compra também, porque a pessoa precisa de um canto para morar, né? Direito à moradia, então a pessoa acaba, às vezes, buscando aquele espaço que ela consegue, né? Então, às vezes, ela compra um terreno que não tem estrutura correta, né? E é uma questão mesmo de sobrevivência. Mas eu creio que é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas também questionam muito, durante muito tempo, a dependência que Campos tem dos royalties de petróleo. E aí as pessoas, às vezes, não se ligam que é justamente nessa contribuição do IPTU, né, e de outros impostos, que a gente vai conseguir aumentar a arrecadação do município e ter serviços que vão para além do petróleo. Né? A gente sabe que as pessoas falam que durante muitos anos houve um desperdício muito grande de dinheiro em Campos, principalmente naquela época dos grandes shows, né? E as pessoas falavam no Farol tinham shows que davam para quase que reconstruir o Farol inteiro. Né? Farol hoje passa indo por Vila do Pescador, outros pontos do Farol passam indo por certas limitações que não precisariam ter passado, mas que são verbas diferentes, recursos diferentes, e a gente também passado. Agora é olhar para frente. Mas eu queria que você falasse sobre isso, que as pessoas... aquela pessoa, ontem, por exemplo, o Vladimir trouxe uma notícia em primeira mão para um público que é muito seu ouvinte, que é daquela região do Novo Jockey. Que ele falou que ele voltou ontem já com um recurso já garantido pelo Cláudio Castro,
ele foi na posse dos secretários para fazer o bairro legal, naquela região do Novo Jockey e um bairro vizinho, que eu não sei se é Vila da Rainha, mas naquela região ali do Novo Jockey, que é uma área onde as pessoas, por exemplo, questionam muito de pagar IPTU, por exemplo, e não ter ali... Exatamente. Então, eu queria só falasse isso, que é sobre isso, a importância da pessoa contribuir, mas também, né, assim, das pessoas entenderem que, às vezes, quando ela compra uma área, que essa área não está legalizada, isso reflete também, né, nessa questão da arrecadação. Com certeza, Rodrigo. Assim, aqui a gente está atravessando um pouco Secretaria de Fazenda e Secretaria de Obras. Sim. Mas é importante a gente lembrar que são muitos bairros criados na cidade, ou pequenas vielas, pequenos loteamentos, onde, na verdade, as pessoas acabam comprando um imóvel sem nenhum tipo de legalização. Imóveis que não são apresentados à Secretaria de Obra para ganhar ali uma licença de aprovação de projeto e ter uma aprovação correta para que na finalização da compra daquele imóvel dele, ele possa ir ao cartório, tirar uma escritura e ser um proprietário realmente correto, tendo uma escritura lavrada e registrada. E muito importante, quando se fala isso, de bairros que hoje até mesmo muitas vezes o Ministério Público pergunta à Prefeitura, através da Secretaria de Fazenda, através da Secretaria de Obras, o porquê, às vezes, muitas vezes não há uma infraestrutura nestes bairros. Na verdade, a lei veta você fazer infraestrutura em bairros não legalizados, né? E importante que a pessoa que precisa comprar, ela tenha o cuidado de verificar sempre os documentos desse imóvel, porque ela compra através de uma declaração de compra e venda, uma promessa onde ela não consegue enxergar que aquele loteamento, aquela área, ela não é legalizada no município. E a infraestrutura fica prejudicada por isso, né? E ela vai ter que correr anos para conseguir pedir um uso capião, para poder legalizar, trazer uma escritura, afinal, para ela se tornar proprietária daquele imóvel. E isso também vai de encontro também ao cadastro da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda vem fazendo um trabalho já há alguns anos e estamos agora aumentando a velocidade de limpar o cadastro, porque a limpeza do cadastro é você poder chegar no contribuinte correto, é você poder cobrar corretamente de quem se diz proprietário do imóvel, é você poder, em algum momento de cobrança, poder ajuizar ou protestar aquele que não paga corretamente, para que não haja continuidade de erros de cobrança, né? O erro ele advém exatamente da falta de um cadastro correto. E hoje todos os municípios, os TCEs têm apertado os municípios que você tem que ter um cadastro correto. E nós diminuímos bastante a nossa sujeira de cadastro quanto essa falta de o proprietário vir e nos informar, né? Nós temos diversas modalidades dessa informação nos chegarem, e aqui em primeira mão a gente pode dizer que nesses próximos dias estaremos lançando a transferência online, aonde o proprietário que comprou lá o seu imóvel tem a sua escritura, ele vai poder entrar no site da prefeitura, preencher ali a sua transferência, dizer os dados da sua escritura, qual é o registro, qual é o nome do livro, qual é a documentação que ele tem, e solicitar online já a transferência do nome do João para o José e assim deixando o seu cadastro rigorosamente em dia, ele não receber no ano seguinte que ele comprou, ele dizer assim, poxa, mas eu comprei a casa e a casa continua vindo lá no nome do fulano que me vendeu. Na verdade, cabe a ele, o contribuinte, nos comunicar, né? A Fazenda pode fazer diligências, mas a comunicação, na verdade, ela parte do proprietário. Nós não temos mão para conseguir saber de tudo ao mesmo tempo. Temos o ITBI, que ele nos dá uma sinalização através da compra e venda, e isso vai direto também para o registro do cadastro também. Os cartórios também nos informam também. Esse ano que passou, nós conseguimos, junto à Previdência Social, todos os falecidos no município dos últimos 3 anos. Isso ajuda a você botar lá que aquele camarada não está mais vivo, e sim ele virou um espólio. Então isso facilita para você fazer uma cobrança do espólio também. E não é só para a cobrança. Às vezes a gente passa essa situação da cobrança, mas na verdade é de você fazer
mandar um documento corretamente para quem de direito, né? É muito importante eu mandar para o Joãozinho e não para o Zezinho que não mora mais lá, né? E esse documento me volta, ele é caro para a prefeitura, você paga o correio para fazer o despacho do documento, você gasta o combustível, você gasta o tempo de fiscais que vão ao local e não conseguem encontrar essas pessoas. Então, muito importante que essas pessoas tenham em consciência de que elas devam procurar a prefeitura para trazer os seus dados corretos, e daqui mais uns dias estaremos com essa transferência online também no portal da Fazenda. Que bom. Bom, acho que tem várias perguntas sobre IPTU e tem um detalhe sobre essa questão que é sempre uma dúvida. Eu acho que, sei lá, de cada 10 tem essa dúvida. Quando que a prefeitura ela executa a dívida do IPTU de um imóvel? Quando a prefeitura executa a dívida de um IPTU de um imóvel e o leva a leilão para receber os seus tributos. Vamos deixar claro aqui que assim... Quando não consegue fazer isso também? Eu quero tirar uma dúvida aí de muita gente. Importante. É bom lembrar que quando um imóvel chega aí a leilão, e isso é muito difícil você ouvir que a prefeitura levou um imóvel a leilão, já houve, mas é muito difícil. Na verdade, quem leva é o Tribunal de Justiça através do juizado da Fazenda Pública, né? A prefeitura ela tem até 5 anos, até 4 anos, porque no 5º ano ela já prescreve, então ela tem até o 4º ano para ela procurar amigavelmente receber do contribuinte, e quando amigavelmente não funciona, você protesta esse contribuinte, tá? Passadas essas 2 etapas, nós vamos estar chegando entre o 3º e o 4º ano, e aí você vai estar, então, ajuizando esse imposto, tá? Você tem um valor mínimo, para ser ajuizado, porque senão não compensa o que você paga também ao Tribunal de Justiça também, você tem um valor mínimo. A partir daí, a prefeitura, de um certo modo, ela perde a mão na cobrança, porque quando ela oferece para o Tribunal de Justiça é quem, a partir daí, direciona essa cobrança do ajuizamento, né? Então, se um dia ele chegar a leilão, chegar às vias de fato de um leilão, ela já será porque o juizado já usou de todas as suas prerrogativas de cobrança, e aí ela chegaria em uma cobrança judicial de leilão. Normalmente ela vai bloquear, o contribuinte vem, ele tem um parcelamento no município onde ele pode aderir o parcelamento. Quando ele adere o parcelamento, inicialmente esse dinheiro que ele foi bloqueado na conta, imediatamente ele é liberado, e se ele pagar em dia... Chega a bloquear dinheiro na conta pessoal? Sim, o juiz bloqueia. O juiz, ou na conta da empresa? Ou na conta da empresa, da pessoa jurídica, porque assim, isso aí já é uma coisa que acontece quando ela está no juizado. O juizado, a primeira coisa que ele faz é notificar ou intimar esse contribuinte. A não procura dele, o juizado vai bloquear algum bem dele ou algum dinheiro em conta dele. A partir daí, a medida que ele tem que tomar é de vir à Secretaria de Fazenda e parcelar esse débito. Quando ele parcela esse débito, ele suspende essa cobrança executiva. Então, deixando bem claro que ele tem a oportunidade de paralisar aquele bloqueio e se tornar um bom pagador, acertando sua vida e normalizando, tá? O leilão é uma coisa que raramente você vê isso acontecer em algum município. Quando a prefeitura não consegue nem executar? Quando? Em que momento? Por exemplo, isso é muito comum, quando o indivíduo tem apenas uma casa, seja ela ou um imóvel, seja ele de qualquer tamanho. Vamos também esclarecer de que assim, a única residência do proprietário, o município ele não tem essa condição de selecionar desta forma. Quem vai dizer isso é o juízo, quando o contribuinte
vai dizer para o juiz assim, eu só tenho essa casa de residência, e o juiz vai usar a lei tirando ele aí dessa situação aí, né? É uma casa de moradia, então, de residencial dele. Então, aí seria já com o juiz. A fazenda apenas vai mandar o documento, porque aí cabe a ela, através do TCE, exige que você mande. Agora, se você tiver um cadastro ruim no município, e aí a gente falou de cadastro agora há pouco, quando a gente fala de um cadastro que não tem CPF, que não tem endereço, não tem como você chegar nesse contribuinte, normalmente ele tem uma tendência de não ser protestado. Ele tem uma tendência de não ser protestado, porque você não protesta uma pessoa apenas com o nome. Hoje o CPF, na verdade, é o nosso RG. Embora a gente ainda tenha o RG, mas na verdade tudo hoje acontece pelo CPF. Então o CPF é a inscrição que ele tem para nós e que o juízo cobra para que possa estar fazendo aí as suas devidas cobranças. Vamos. Quer fechar? Virar a chave para 2023, a gente faz um intervalo, toma um café e... rapaz, eu pago até taxa de incêndio. Se eu falar até porque muita gente não está pagando. Eu estou morrendo de medo disso, porque, confesso, esses dias eu fui descobrir que estavam chegando e eu não tinha acesso, porque eu achei que eu moro em prédio. Então eu achei que chegava, era do prédio, eu não sabia que tinha do imóvel. Falta de informação mesmo. Tipo assim, e olha que eu do meio. Já fiz matéria sobre isso, mas eu descobri que tem 3 acumulados lá, eu fiquei desesperado. Vai dar problema na hora de vender o imóvel ou na hora de fazer qualquer transação com o inquilino, com alguma coisa, pode ser que dê problema. Mas existe até a intenção de mudar essa lei da cobrança da taxa de incêndio. Que eu já me perdi se é bitributação, tributação, porque, cara, na boa, o sujeito paga tudo que é imposto. Eu, na verdade, sim, eu confesso... Eu não concordo, não pelo Corpo de Bombeiros. Eu acho até justo nessa questão, assim, pelo serviço que o Corpo de Bombeiros... Mas eu acho que precisa de um esclarecimento maior em relação a isso, né? De que fato esses recursos vão para onde? É bom lembrar, Cláudio, assim, só interrompendo. E a taxa de incêndio não tem nada a ver com a prefeitura, tá, sim, gente? Sim, eu só levantei aqui uma questão... Mas assim, é uma taxa que ela realmente não pertence ao município, ela é uma taxa estadual, né, do Corpo Bombeiro. Sim. E tem sido arguído constantemente a constitucionalidade dela, em alguns estados não cobram, no estado do Rio é um dos que cobra desde o início e cobra até hoje. Ela vai para a dívida ativa quando você não paga. Sim. E lembrar aqui, não só a pessoa mais... mas tecnicamente você conhece. Lembrar que hoje os cartórios de lavratura e de registro, eles cobram hoje na lavratura a certidão do Corpo Bombeiro. Então, acredito eu que ela ainda esteja constitucional aqui no estado do Rio e por isso eles cobram e, assim, também é bom que o contribuinte tenha em mente que o não pagar ela vai para a dívida ativa também e cobrança judicial também. Embora que não seja da minha parte. Sim, mas é bom a gente alertar. A nossa proposta aqui no programa, já que o Cláudio levantou, é isso, né? A gente alertar as pessoas. Porque tem muita gente. Por exemplo, eu provavelmente já estou a caminho da dívida ativa, né? Porque já estou indo por 4 anos. Mas ali você tem a possibilidade de parcelar. Isso. E ela não é uma taxa cara. Não. Mas eu não concordo por se tratar, não pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, que é extraordinário, excelente. Sim. O Corpo de Bombeiros é um exemplo de que o Estado é capaz de fazer um serviço bom, de prestar um serviço bom, mas não por isso, pelo contrário, pela questão da bitributação ou tritributação, nem sei se existe isso, porque você paga ISS, paga ICMS, você paga tudo que é imposto que você imaginar recolhido para o Estado. E o Estado tem esse dinheiro para reverter em serviços. E aí você ainda tem que... Você já pensou se cria, então, a taxa de segurança da Polícia Militar? A taxa de segurança da Polícia Rodoviária Estadual? O sujeito vai... Não faz sentido. Alguns estados... O Estado do Rio tenta cortar, mas não passa na Assembleia. Se não passar ali, não vai. Bom, 7,50, enquanto isso vai pagando a taxa aí de incêndio. Melhor do que depois
ter para receber do que ter a dívida, né? Eu sei lá. Mas assim, nesse sentido eu penso desta forma. Rapidamente, então, peço licença aqui ao Márcio Morales e ao Rodrigo, a você que está em casa também. Rodrigo Gonçalves, que está aqui conosco na bancada, você que está em casa, ou em casa é o sentido figurativo de falar hoje aí, em qualquer lugar ouvindo a Folha FM, voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Quando se pensa em exames laboratoriais,